Olá, olá, pessoal que está conosco pelo Facebook da Novo Rural. Mais uma vez estamos aqui ao vivo para conversar um pouquinho com vocês sobre vários assuntos aí. Hoje é dia 7 de maio, terça-feira, e mais um encontro, então, aqui pela fanpage da revista Novo Rural. Vamos esperar o pessoal ir chegando aí na nossa live. Hoje me acompanha nessa transmissão o professor Alexandre Gazola Neto, novamente conosco, um dos diretores da revista Novo Rural, que também vai trazer algumas percepções sobre a nossa edição de maio, que está com os exemplares impressos circulando, e também com a nossa edição digital também já disponível para você, nosso leitor que acompanha em nosso trabalho. Pois é, então, começando em relação às pautas da nossa edição de maio, um dos destaques que a gente traz neste mês é em relação à safra de inverno, principalmente em relação à safra de trigo, que é a principal cultura de inverno aí, plantada no nosso estado do Rio Grande do Sul. O cenário é de preços, de custos mais altos para o nosso produtor, e também de preços não tão competitivos assim. Vocês já devem ter visto que a gente já trouxe reflexões sobre isso na edição de abril, inclusive, que esse tema foi assunto de capa da Novo Rural. E, quer dizer, é um setor, é um momento desafiador para o nosso produtor, para o nosso agricultor. Professor Alexandre, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, como ser mais eficiente num cenário desse, né? Diante aí já dos próximos dias, e provavelmente já deve ter algum produtor começando essa semeadura nas lavouras aí da nossa região. Então, como ser mais eficiente em mais uma safra de inverno que a gente está prestes a iniciar? Olá a todos que nos acompanham pela página Facebook do Novo Rural e no Instagram também. O agricultor, nesse momento, que ele está planejando a sua safra de inverno, com destaque para o trigo, e alguns já realizando a semeadura, o que o produtor tem que estar atento nesse mercado que está com algumas incertezas? A gente precisa fazer o nosso papel, quanto agricultor, quanto técnico, da melhor forma possível. A gente precisa produzir o máximo com a maior eficiência. Esse é o grande cenário. E o momento agora é a chave disso tudo. A gente precisa ter uma boa implantação para a gente ter o máximo de plantas produtivas e que cada planta produza o máximo. Esse é o grande cenário que a gente precisa. E tudo isso está se configurando agora nas áreas de produção. A gente precisa ter uma boa semeadura, com uma velocidade correta, utilizar uma semente com altos índices de germinação, de vigor, ter um bom estabelecimento, no momento certo. Tudo isso vai ajudar com que o agricultor produza mais. Um outro cenário que muitas regiões e muitos agricultores acabam errando o posicionamento é o momento de semeadura. Então, a gente tem que ver como é que estão os momentos de chuva, como que é o posicionamento da cultivar, como que foi a escolha dessa cultivar, para que época de semeadura dentro de cada região. Lembrando que a gente tem altitudes muito diferentes no estado, regiões das Missões é uma realidade, a região aqui de Frederico Westphalen é outra, a Vacaria é outra, os estados de Santa Catarina também com realidades diferentes e o Paraná também. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um conhecimento, aplicar o conhecimento que existe hoje no trigo para ter um bom estabelecimento. Posicionar bem a cultivar e depois ter uma eficiência, o máximo de eficiência nos tratos culturais, principalmente controle de pragas e doenças, e, no final, colher no momento certo, sem perdas, para que essa colheita seja o máximo de rendimento e a gente consiga o máximo de retorno econômico dentro dessa atividade, mesmo com a incerteza do preço que a gente tem e os custos altos. Então, o que a gente precisa nesse momento, em resumo, é produzir mais, gastando menos. Certo, legal. Ainda sobre o trigo, a gente sempre comenta em entender o contexto, entender o sistema de produção adotado na propriedade, certo? Quer dizer, a gente não tem como enxergar o trigo de forma isolada, é isso? Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso também, porque sempre nos bastidores os profissionais relatam, né, o reflexo que a safra de trigo tem lá na soja, lá no verão. Então, quer dizer, como o produtor pode, que dica é que você deixa para o produtor para enxergar isso como um sistema de produção e não simplesmente a safra de inverno separada da safra de verão? A base de todos os sistemas de produção, seja perene ou anual, é o solo. Então, o que acontece? A gente tem que pensar sempre como que a gente está mantendo a nossa massa produtiva, que é o solo. Como que eu estou trabalhando isso?
Como que eu estou trabalhando a vida no solo? Como que eu estou trabalhando a palha? Como que eu estou manejando essa fertilidade ao longo do tempo? Então, eu preciso ter planejamento. Esse é o contexto todo. E o trigo me ajuda muito a incrementar nutrientes e palha no meu sistema de produção. Depois do milho, é uma das culturas que mais me agrega. Então, eu não posso pensar no trigo só no retorno econômico que ele está me dando naquele momento. Eu tenho que pensar os benefícios para a próxima cultura, seja milho ou soja. Principalmente soja, a gente tem um retorno muito grande. Tem diversas pesquisas mostrando resultados muito satisfatórios de retorno de produtividade quando eu comparo uma área sem trigo no inverno e uma área com trigo. Então, não só pensar no resultado do grão, mas sim no benefício que eu tenho depois e também o benefício no controle de algumas plantas daninhas e também de eu ter uma rotação de culturas no meu sistema de produção. Então, sempre é o desafio que eu trago é a gente pensar 3 anos na frente, 4 anos na frente, 5 anos na frente. E o trigo está dentro desse sistema de produção. Ele é rentável no inverno. O que eu preciso? Incluir ele pensando num planejamento maior, que ele vai me agregar nas outras culturas e tirar o maior rendimento dele. Essa é a grande chave, que com certeza se o agricultor analisar dessa forma, ele vai ver lucratividade nesse contexto. Bacana. Lembrando que também, para quem acompanha a nossa edição impressa, profissionais da Emater, nessa edição, trazem um checklist bem interessante lá também, com dicas para a safra de inverno. Então, acessa lá a nossa edição digital ou retira a edição impressa aí nos pontos de distribuição, porque tem bastante conteúdo na edição de maio sobre isso, tá ok? A gente seguindo aqui a nossa pauta, ainda falando da edição de maio, o tema destaque da nossa edição é o tema rastreabilidade de alimentos, que inicialmente estava aí sendo estabelecido através da Instrução Normativa Conjunta 02 de 2018 ainda, né? Que é uma instrução normativa da Anvisa e do MAPA, e que, depois de a gente fechar a edição, aí no dia 2 de maio, teve um anúncio do governo federal, através do Diário Oficial da União, estendendo alguns prazos. Né? Isso, amanhã, inclusive, você pode conferir mais conteúdo sobre isso no nosso site, em novorural.com, com atualizações em relação a isso. Professor Alexandre, essa era uma reivindicação desse aumento de prazos para os produtores poderem atender essa legislação, era uma reivindicação muito forte do setor produtivo. Inclusive, na edição impressa, o presidente da FETAG relata para a gente que eles estavam justamente em conversa com a ministra Tereza Cristina para que isso acontecesse. Ok. Quer dizer, se, por um lado, para o produtor pode ser bom, porque ele tem um prazo a mais para cumprir isso, mas, quer dizer, será que o consumidor sai perdendo aí de alguma forma de não ter acesso a essas informações? Porque, quer dizer, é um desejo muito forte hoje do nosso público consumidor entender cada vez mais como é que é esse processo de produção e, principalmente, ele ter garantido de ter um produto limpo, de qualidade na mesa, não é? Então, quer dizer, que visão aí que você tem em relação a essa mudança que o governo fez, que é bem recente, é da quinta-feira passada, né? O que a gente pode avaliar em relação a essas alterações de prazos? Exatamente. A gente teve essa alteração na semana que passou. Na verdade, essa é a segunda alteração de prazos dentro da instrução normativa inicial, que a gente tem a segunda alteração estendendo o prazo para os agricultores, as agroindústrias, as indústrias em gerais. O que a gente precisa levar em consideração? É importante o agricultor ter um prazo a mais, mas que esse prazo não seja simplesmente para mim esquecer a normativa e voltar daqui X meses. Eu preciso realmente começar a me adaptar, começar a aderir, que isso faça parte do contexto da minha empresa, do dia a dia, da minha gestão como negócio lá, seja eu um agricultor, uma agroindústria ou uma indústria. E esse contexto é importante, porque existe um período de transição, vamos ter um prazo a mais, isso é muito bom, mas eu não posso esquecer e voltar daqui 1 ano, voltar daqui 1 mês, daqui 2 meses. Eu preciso já ir me adaptando. Essa é a grande chave, porque são pequenos ajustes, mas são ajustes necessários. Porque, nesse contexto, o consumidor final está sedente por informação. Então, eu preciso fornecer as informações para o supermercado, preciso fornecer mais informação para o cliente final. Essa é a chave que precisa ser girada para todo o contexto andar melhor. O consumidor quer mais informação, ele quer conhecer quem está produzindo,
ele quer saber de onde vem esse alimento, o que teve de aplicação de agrotóxicos, todo esse contexto. Ele quer estar mais próximo do setor produtivo. E uma coisa que a gente precisa entender é que essa proximidade gera transparência e gera mais credibilidade para ambos os elos da cadeia produtiva. E isso, no final, gera mais negócios. Certo, interessante. E a gente tem falado muito sobre isso, inclusive na sua coluna, nessa edição também traz essa reflexão, de enxergar a rastreabilidade como uma ferramenta a mais de marketing, justamente essa aproximação que você comenta com o consumidor. Quer dizer, não é só atender uma legislação, né, professor Alexandre? Exatamente. Eu já trabalho com rastreabilidade, já está indo para 10 anos, e antes de existir qualquer normativa, a gente sempre frisou a rastreabilidade como uma ferramenta para o agricultor, a agroindústria, a indústria se organizar, ser mais eficiente em seus processos, reduzir custo interno, mas também usar isso para a abertura de novos mercados. A gente tem cases muito interessantes a nível do Brasil e aqui na região também, que a rastreabilidade realmente é uma ferramenta de vendas, é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta que aproxima o cliente final. E esse contexto é muito importante. Eu não tenho que simplesmente aderir a uma transparência maior do meu processo produtivo, seja essa feita da forma que for, só porque o governo está me obrigando. Não, isso é um instrumento para mim vender mais, para mim atender melhor o meu cliente. Isso é marketing, isso é venda, isso é diferenciação, e no final todo mundo sai ganhando. E o agricultor, muitas vezes, ele acredita que ele vai ter um custo muito grande ou um processo muito difícil. Vamos resgatar os primórdios, como surgiu a rastreabilidade. Surgiu na Inglaterra com um produtor de maçã, colocando a foto da família dele na embalagem que ele entregava no supermercado. E aquilo gerou uma transparência, uma credibilidade tão grande que o consumidor passou a escolher a marca de maçã dele e não a do concorrente dele. Porque ele viu quem estava por trás. Porque sempre por trás de um processo de produção existem pessoas, existe uma história, existe uma família. É isso que vale no contexto todo. A gente se sensibiliza muito com isso. E uma mãe, quando está alimentando seu filho, ela quer ter uma segurança desse alimento. Então, isso tudo está dentro dessa história. Não é só a instrução normativa, existe algo muito maior que precisa ser atendido. E o consumidor quer isso. E o elo final de toda essa cadeia é o consumidor. Então, a gente precisa também olhar ele nesse contexto. Bacana, interessante. Inclusive, falando em case positivo em relação à rastreabilidade, na edição de maio, a gente tem uma contribuição também do pessoal da Cooper Ametista, que é aqui de pertinho, a Ametista do Sul, que eles já têm rastreabilidade nas uvas, e lá tem dados de quanto que eles conseguiram comercializar na safra passada de uva in natura, pelo fato de ter rastreabilidade, por ter esse diferencial que o professor Alexandre tanto comenta. Seguindo a nossa conversa, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, não falando da edição especificamente, mas a gente quer lembrar você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram da Novo Rural, que nós estamos com as inscrições abertas para a qualificação na área de sementes, que é a qualificação em gestão da viabilidade e tecnologia na produção de sementes, que aí a gente vai ter o início das aulas no mês de agosto. A gente fez o lançamento na semana passada, você deve ter lembrado, deve ter nos acompanhado por aqui também. E, professor, tem muita gente pedindo para a gente o que vamos trazer nos módulos, né? Então, é isso que desafiamos o professor Alexandre a também estar conosco para falar um pouco sobre isso para o nosso público, para quem já temos inscritos e tem mais gente interessada. Então, mais uma iniciativa aí para trazer conhecimento, trazer informação para o nosso público. Professor, eu gostaria que falasse um pouquinho, então, o que cada módulo vai abordar, não é? Para dar esse panorama aí para quem nos assiste. Muito bom, Graça. O contexto da qualificação em gestão da viabilidade e tecnologia da produção de sementes justamente visa trazer profissionais dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil, num formato rápido, um curso de 100 horas, onde a gente visa 100 horas divididas em 4 módulos, ou seja, tu vai ter 4 momentos de interação presencial dentro da sala de aula. Além do conteúdo dos módulos, a gente destaca que todo o encontro entre profissionais que estão no setor, tu tem um ganho de troca de conhecimentos muito grandes, além do conhecimento que o professor traz. Essa é a grande chave disso também, de juntar esses profissionais. A gente dividiu e estruturou o curso em 4 grandes módulos. O primeiro módulo, a gente vai falar da base de qualquer sistema de produção, que é o manejo da fertilidade e a agricultura de precisão, ou seja,
como utilizar ferramentas de agricultura de precisão e manejo da fertilidade do solo para tentar entender essa variabilidade que a gente tem no solo e trabalhar esses microambientes de forma a produzir uma semente com cada vez mais vigor, germinação, enfim, todos esses pilares da qualidade que nos ajudam a cada vez mais aumentar a produtividade. E isso tudo está constituído no campo. Então, esse primeiro módulo, que vai ser trabalhado pelo professor Antônio Luiz Santi e o professor Tales, justamente visa a entender essa lógica da variabilidade e o que a gente pode fazer lá no campo, no estabelecimento dessas áreas e na condução dessas áreas, em termos de fertilidade, que me agregam pontos percentuais de germinação e vigor. Então, o primeiro módulo está baseado nisso. O segundo módulo, que eu estarei trabalhando com a turma, a gente foca a parte de produção de sementes, que a gente vai englobar toda a parte de legislação de sementes, todos os tratos culturais pós-estabelecimento, que eu preciso estar atento, ou seja, todos os tratos culturais e todo o manejo no campo de produção, todo o controle de pragas, doenças, colheita no momento certo, todas as estratégias presentes nos campos de produção com vistas a produzir uma semente com mais qualidade. Quando a gente fala mais qualidade, a gente fala uma qualidade sanitária, mais qualidade física, mais qualidade fisiológica, que é vigor e germinação, e mais pureza genética também, que é uma peça-chave dentro do contexto aí de escolha de cultivares. Então, esse é o segundo módulo. O terceiro módulo, a gente vai estar abordando toda a parte de pós-colheita, análise de sementes. Quais análises eu posso fazer, em qual momento e como eu faço? Esse é o módulo 4, que é o fechamento do curso. Então, a gente tem a parte de agricultura de precisão, manejo e a parte de fertilidade, a parte de produção de sementes, pós-colheita e controle de qualidade. Fecha todo o contexto de produção de sementes. Então, reforçamos o convite para todos os profissionais que já estão atuando na área de sementes ou que desejam atuar, ou até as empresas que querem qualificar os seus profissionais, que entrem em contato aí, que a gente consegue ter uma interatividade muito grande nesse curso. Bacana, bacana. Um curso bem completo, né, professor? Com bastante conteúdo, e eu não tenho dúvida que quem vai participar terá acesso a informações extremamente estratégicas para os seus negócios, né? Legal. Eu continuo ainda trazendo mais alguns destaques da edição, e então eu gostaria de agradecer a presença do professor Alexandre aqui conosco. Teremos mais lives mais adiante, não é mesmo, professor? Então, a gente agradece mesmo a atenção conosco e a disponibilidade de estar aqui, tirando essas dúvidas do pessoal. Pessoal, falando ainda da edição de maio da Novo Rural, a gente gostaria de reforçar a participação da consultoria Safras e Mercado. É uma parceria bem importante para a Novo Rural, que nós estamos trazendo aí há pelo menos 2 ou 3 edições. E em novorural.com você também pode acompanhar todo mês uma coluna exclusiva assinada pelo analista Luiz Fernando, que integra a equipe de Safras e Mercado, e que é um dos nomes mais respeitados para falar sobre o mercado de soja. E de outros produtos também, mas hoje se fala muito em mercado de soja, então, há 2 edições ele traz essa abordagem para a gente. Então, acessa lá novorural.com, já está lá o conteúdo assinado pelo Luiz Henrique nesse mês, e também podem retirar os exemplares impressos, porque lá também tem a coluna completa assinada por ele. Safras e Mercado, que vem a complementar um time bem qualificado de colunistas que a gente tem, além do professor Alexandre, que falou agora conosco aqui, o professor Santi, do UFSM, a Márcia Facim, da Emater Regional, a Dulcineia, que também é da Emater, que é assistente técnica regional na área social, enfim, e tem novidade por aí que mais adiante a gente vai anunciar para vocês também. E outro destaque dessa edição de maio é que nas colunas externas, que a gente tem convidado outros profissionais para contribuírem conosco a cada mês, a gente tem uma coluna de um economista, de uma coluna muito reflexiva, muito importante para esse momento, que a gente está prestes aí a ter um anúncio de plano safra, né, nos próximos fim de maio, em junho, do governo federal. Então, o economista Eduardo Lima Porto, que é outro profissional respeitadíssimo no meio agro, que reside em Porto Alegre, mas transita no mundo inteiro, traz algumas percepções sobre crédito rural para a gente, mostrando e justamente argumentando que o crédito é
o segundo insumo mais importante para a agricultura depois da água. Olha só que responsabilidade. Então, amigos das agências bancárias, das cooperativas de crédito, que são nossas parceiras, todo esse meio, empresários, agricultores, é um texto muito interessante que a gente precisa ter como leitura obrigatória. Então, também fica a dica. Juliana, o que nós temos? Legal, a Juliana está dando suporte aqui, o Marco, e está dando um recadinho. Nós temos uma outra novidade que a gente está disparando pelo WhatsApp, ela está me ajudando a lembrar aqui de falar isso para vocês, que é um grupo justamente fechado para a Novo Rural. É o Mais Novo Rural, uma forma da gente estar aí mais próxima de você, nosso leitor, internauta que segue nosso trabalho no novorural.com. Então, o que acontece? Amanhã a gente vai disponibilizar no nosso site um link para você se inscrever no grupo. Você acessa lá, já fica participando do grupo, tem acesso a todas as nossas novidades que diariamente a gente vai estar enviando por ali, ok? Tem uma galera que já foi convidada, que já está conosco, e nos próximos dias a gente vai convidando mais gente, vai mostrando para mais gente, porque a gente quer ter essa proximidade com você que está aí do outro lado, tá bem? Gente, vamos seguindo aqui. Falamos do Eduardo Lima Porto, que ainda queremos ter mais contribuições dele, porque realmente ele é um profissional extremamente respeitado no setor. A gente realmente está bem feliz com essa edição. Essa edição está com muito conteúdo assim, ó, de ponta para o nosso produtor rural, para o nosso pecuarista. Outro detalhe ainda que eu quero lembrar aqui também é em relação ao bate-papo que nós tivemos com o diretor de vendas da Agrobela, o Renato Esponquiado. O Renato fez uma viagem no início do ano para os Estados Unidos, fez aí um tour incrível, conhecendo fazendas, pecuaristas norte-americanos, profissionais que atuam no setor lá, e ele trouxe muita informação de solo norte-americano para nós aqui da região. E ele conversou conosco, concedeu uma entrevista, a gente tem um conteúdo bem bacana em relação a isso, também na nossa edição impressa. Então, para quem tem curiosidade de como é que está se comportando esse mercado de gado de corte, de produção de carne bovina, fica o convite aí para a leitura também da reportagem que a gente produziu com a participação do Renato Esponquiado, que fala também que tem novidade na Agrobela nos próximos meses. Ele revelou em primeira mão para a gente que vai ter, sim, produto novo no mercado, baseado no que está sendo feito nos Estados Unidos. Então, realmente, é uma empresa nossa aqui, com sede em Frederico Westphalen, com atuação no Sul, mas que pensa fora da caixa, que pensa realmente num mercado aí global, né, com uma visão global. Gente, a gente já vai fechando essa live, não sei se temos alguma pergunta, não? Tudo certo, o pessoal que nos dá apoio aqui. Eu gostaria de fechar essa nossa conversa com você que está conosco pelo Facebook, pelo Instagram da Novo Rural, atentando para outra pauta também de pecuária, na edição de maio, que é a participação do seu Edson Buzeto, médico veterinário aposentado aqui da Inspetoria Veterinária de Frederico Westphalen, uma pessoa que conosco já sempre foi fonte de outras pautas mais sérias, né? Seja das próprias fiscalizações ou mesmo orientações para o nosso produtor. Mas nessa edição ele participa de uma forma um pouquinho diferente. Ele é a pauta, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a trajetória dele com o cavalo crioulo. Ele é o amante da raça do cavalo crioulo e ele tem a cabanha Pátria Chucra. E aí ele conta um pouco dessa história para a gente. Fala da relação dele com a cabanha, todo esse amor também do filho dele, do Bruce, pelos cavalos, enfim. Eu não vou ficar falando muita coisa aqui, porque eu quero realmente que vocês acessem a edição, seja digital ou retirem a edição impressa, para ler, porque assim foi uma pauta de muita satisfação para a equipe da Novo Rural produzir. Seu Edson é uma pessoa que a gente respeita muito e a gente sabe que também é muito respeitado na região.
A gente agradece ele também por ter nos recebido, ter recebido a reportagem enfim, sentado lá conosco e contado essa história, porque quem gosta de cavalo, quem né, está nesse meio tradicionalista, realmente se encanta, né, com histórias como a dele, assim. Gente, então, eu vou agradecendo quem esteve conosco durante mais essa live da Novo Rural. Fica o convite, pessoal, para vocês deixarem sugestões, se vocês quiserem saber mais sobre outros temas, a gente pode trazer outros especialistas para falar aqui conosco. Então, a gente quer saber mais aí o que você quer ouvir da equipe Novo Rural. Por favor, deixe nos comentários aqui abaixo dessa live que a gente vai tentando atendê-los aí nos próximos meses, tá bem? A gente vai ter muita novidade aí nos próximos meses e queremos vocês conosco. Fica o convite para seguir nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para acessar o nosso site, novorural.com, diariamente. Como eu falei, a gente está com conteúdo diário aí, qualificado no setor, com essa participação das safras e mercado, nas cotações, em outros assuntos também de mercado. Então, fica o convite para vocês estarem conosco. Isso, pessoal, deixa eu ver com o pessoal da equipe de apoio se está ok. Gente, então a gente finaliza essa live, agradecemos a companhia e é isso. Agora, boa leitura da Novo Rural de Maio. Ok? Um abraço a todos, muito obrigada.